polariza pra notar quem sempre foi sincero e confiar, sem medo de ser feliz. Eu sou o Jason Renan, secretário estadual de comunicação do PT Paulista, e hoje eu converso com o ex-secretário-geral do PT, ex-prefeito de Guarulhos e pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Eloy Pietá. Tudo bem, Eloy? Como vai? Tudo bem, Jason, e eu quero saudar nossos companheiros e companheiras do PT, filiados, filiadas, simpatizantes, e a gente junto nessa jornada agora para deter o golpe de Estado que está criando progressivamente uma ditadura no Brasil, uma nova ditadura, e também para garantir o direito de Lula ser candidato a presidente, não ser preso e vencer as eleições, e assim a gente reverter essas medidas antipopulares que têm sido feitas pelos integrantes desse golpe de Estado tão complexo e que é feito de uma maneira aparentemente constitucional, mas que na verdade é um sufocamento da democracia brasileira. Eloy, o PT estadual chamou o 19º encontro em defesa da democracia. E nesses encontros estão tendo etapas preparatórias. E ocorre que chegou para a gente a informação que você tem participado dessas etapas preparatórias. Queria que você falasse um pouco de como é que está, o que você está achando dessas etapas. Olha, Jason, você sabe que nós defendíamos prévias no PT, porque o PT hoje no estado de São Paulo tem 375 mil filiados. E essa informação de que existe uma disputa de pré-candidatos a governador com posições a respeito da conjuntura, a respeito da tática, a respeito do programa para o estado de São Paulo e a respeito de como mobilizar multidões para garantir o direito de Lula a ser candidato, essas questões não estão chegando aos 375 mil filiados do PT. No último no primeiro semestre do ano passado, votaram um pouco mais de 48 mil filiados. E eles votaram para delegados votaram para eleger as direções municipais e para delegados a um 6º Congresso do PT. Eles não votaram para eleger quem é candidato a governador, quem são os candidatos a senador, com qual programa, com qual tática, com qual visão da conjuntura nesse momento. Então, nós achamos que o processo no PT precisa ser mais democrático. Neste domingo agora, que passou, o Partido Socialista Alemão, né, ele consultou se deveria ou não fazer parte do governo dos democratas cristãos de Angela Merkel, consultou seus 475 mil filiados. Sabe quantos votaram? 378 mil. Então, quer dizer... De um total de quantos? De 475 mil filiados. Votaram 378 mil, algo em torno de 82%. E o PT, com seus 375 mil filiados no estado de São Paulo, o máximo que conseguiu mobilizar no ano passado foi 12%, 48 mil. Então nós precisamos chacoalhar esse partido, fazer com que todos os filiados e filiadas se apresentem, saibam das decisões, participem delas. E não depois, durante a campanha eleitoral, ficam sabendo do que foi decidido, sem que eles tivessem tido oportunidade. E as etapas preparatórias, na sua opinião, não está dando conta desse... Não, está indo pouquíssima gente no debate. Uma média, os dois maiores debates, que foram em São José do Rio Preto e Mogi das Cruzes, tiveram 80, 85 pessoas, né? Uma média de 40 pessoas. Quer dizer, se prosseguir nessa atuada, ao final, cerca de 1.000 filiados vão ter participado de debates. E o que está faltando é o debate. Por exemplo, os candidatos a senador comparecem e debate, mas não há debate marcado entre os pré-candidatos a governador. Então, eu tenho debatido com os pré-candidatos ao Senado.
Agora, o importante no partido é que as pessoas saibam o que cada um pensa a respeito de todas essas questões extremamente complexas que nós temos hoje. Eu estou fazendo o máximo esforço. Você sabe que eu fui indicado pré-candidato por cerca de 7.500 filiados do PT, filiados e filiadas do PT. Portanto, eu represento um número significativo de pessoas, e se nós chegarmos assim ao final do processo, do 19º encontro, onde 1.200 delegados vão decidir por 375 mil filiados e filiadas, nós não vamos ter uma expressão democrática como deveríamos ter nesse processo agora. Eloy, na sua avaliação, qual que é a importância das eleições este ano? Olha, elas são eleições diferentes de todas que nós tivemos juntas desde 1989. Por quê? Porque lá o Brasil tinha se redemocratizado nessa democracia relativa que nós vivemos. Democracia com muitos problemas, por exemplo, com uma mídia monopolista, democracia com um sistema político que favorece o poder econômico, que não é uma pessoa, um voto, pelas disparidades na Câmara dos Deputados, pelos problemas desse monte de partidos políticos que se vendem no processo eleitoral. Então, na verdade, mas mesmo assim nós tínhamos esse tipo de democracia. Agora nem esse nós temos. Por quê? Porque a nossa presidenta foi deposta com golpe de Estado, as liberdades elas vão sendo restringidas, tanto que estão tentando interditar o Lula como candidato a presidente, como o golpe militar fez em 1964 com o Juscelino Kubitschek, que era o candidato a presidente muito bem avaliado naquela época. Inclusive com os mesmos pretextos, né? Com as mesmas desculpas. Pretexto de corrupção, que depois nunca se confirmou, como é o caso do Lula também. Portanto, é uma perseguição política. Então, essas eleições são feitas dentro de um estado de exceção, e tem que ser uma campanha diferente de todas as outras que nós fizemos. Por isso que o debate intenso no PT sobre as soluções, sobre os caminhos, eles são muito importantes. É a sabedoria coletiva que vai nos orientar nesse momento. E nesse cenário todo que você descreve, qual que é o principal desafio que você acha que a gente tem no estado de São Paulo? O principal desafio em São Paulo e no Brasil é a gente mobilizar as multidões que estão sendo prejudicadas pela política do golpe de Estado, pela retirada de seus direitos, pelo desemprego, pelo desespero, pela redução da renda da classe trabalhadora, pela redução dos serviços de saúde e de educação, como, por exemplo, essa restrição orçamentária que a PEC do teto fez a esses setores, pela redução dos programas sociais. O grande desafio é trazer para as ruas essas multidões, porque sem elas nós não conseguimos deter o golpe de Estado. Veja, Jason, eu participei de todas as manifestações contra o golpe de Estado, de todas. Fui a Curitiba, fui a Porto Alegre, em todas aqui em São Paulo, e o golpe aconteceu. Participei de todas as manifestações para que o Lula não fosse condenado. O Lula foi condenado. Portanto, nós temos o grande desafio é mudar a qualidade da participação popular no processo político nesse momento. Não só apenas depositando o voto na urna. É estar nas ruas se manifestando contra essa situação. Coisa que justamente este é um dos grandes debates que nós temos que fazer no partido e que nós temos que ouvir quem está lá na ponta, como é que nós vamos mobilizar o povo, onde a pessoa mora, onde a pessoa trabalha, onde estuda, onde tem a sua vida social, sua vida política. Esse é o grande desafio, Jason. Bem, você falou por mais de uma vez que você inscreveu sua pré-candidatura. E de onde nasce a tua pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo? Justamente
dessa necessidade de mobilizar o partido, porque se você apenas tem alguns milhares participando de um processo de decisão, você vai ter apenas alguns milhares participando do processo de ação. Então, a necessidade de trazer filiados e filiadas, e isso sempre que existe mais de uma pré-candidatura, isso acontece com muito mais intensidade. Você vê, na última eleição de 2014, nós tivemos apenas 18% dos votos em São Paulo e houve unidade em torno do Padilha, que foi o candidato a governador. Agora, quando nós fizemos disputa prévias, por exemplo, Mercadante com Marta, a prévia de Mercadante com Marta em 2006, o Mercadante teve 35% dos votos do estado de São Paulo, Padilha teve 18%. Mas em 2010 não teve prévia. 2010 não teve porque o Mercadante tinha sido o candidato a governador em 2006 e nós tínhamos que dar sequência, uma coisa que tem sido erro no estado de São Paulo, na disputa pelo estado, de a cada eleição trocar o candidato a governador. Se nós tivéssemos feito isso no plano nacional, trocando cada vez o candidato a presidente da República, o Lula não teria sido presidente da República. Se atribui esse a um dos erros que o PT nunca chegou ao governo do Estado. Essa é uma das razões. Outra das razões é que nós não conseguimos ainda trazer a paixão da classe trabalhadora, em sua maioria, do Estado de São Paulo, para as candidaturas do PT. Então, veja, nós não podemos ir numa coisa morna, todo mundo está pensando igual. O PT nunca foi isso, o PT sempre foi a diversidade. Nós surgimos das comunidades de base da Igreja Católica, dos sindicalistas que faziam as greves, do pessoal que fazia movimento de saúde, do pessoal que fazia movimento estudantil, da intelectualidade, dos que vieram da luta contra a ditadura. Por isso que nós somos um partido que tem o direito, chamado direito de tendência, porque nós reconhecemos a diversidade no PT. E uma prévia e uma disputa de mais de uma candidatura, e este é o papel que os milhares de filiados me deram, é justamente para mostrar, olha, nós sim construímos a unidade, mas dentro do debate da diversidade, na síntese do contraditório, e não no autoritarismo que vem de cima e define alguma coisa. Eu tenho comparado, Jason, nos debates, é o seguinte: o que é um exército, o que é um partido, né? Então, lá no Rio de Janeiro, o general Braga Neto, o interventor, né, do golpe no estado do Rio de Janeiro, uma triste conjuntura do Rio de Janeiro. Isso, ele não pergunta para o soldado, né, que ele manda para o Complexo do Alemão, ou que ele manda para a Rocinha, né? Ele não discute com o soldado o que será feito, ele determina, e se o soldado não fizer, vai preso, né? E se o soldado fizer diferente, né, ele vai ser punido, né? Agora, um partido, ele só tem bons resultados quando há uma intensíssima participação de seus filiados. E a intensíssima participação significa chamar todos à decisão, chamar todos ao debate. Então, eu sou pré-candidato, você vê, o Marinho foi prefeito de São Bernardo, eu fui de Guarulhos, duas grandes cidades, né? Ele foi ministro, eu fui secretário-geral nacional do PT. Nós temos experiência nacional, nós temos experiência municipal. Eu fui 10 anos deputado estadual em São Paulo, né? Fui desde a fundação do Partido dos Trabalhadores. Eu fiz esforço para, em 1979, que a gente pudesse ter o PT em 1980. Então, eu me considero capacitado para ser o candidato do PT ao governo de São Paulo, e para estar nesse debate sobre o programa de governo. Eu tenho discutido muito o programa de governo para São Paulo. E você acha que o PT pode contribuir muito com o programa de governo? Claro. Aliás, com o governo do estado de São Paulo, né? Sim, o nosso programa pode ganhar mentes e corações. Veja, claro, Jason. Você perguntou qual é o maior desafio, eu te falei das multidões nas ruas, mas esse é outro desafio grande. Nós temos
que fazer um programa de governo voltado para a classe trabalhadora, para aqueles que trabalham no sistema formal, para os que trabalham no sistema informal, para os que estão desempregados, para os que estão com salário baixo, com dificuldade, para os que vivem nas periferias ou nas regiões rurais, onde o pessoal hoje tem extrema dificuldade de emprego também. Programa voltado para a juventude que não consegue acessar a universidade ou que não consegue ter uma escola estadual de nível adequado para daí ter uma profissão e um futuro melhor. Nós temos que fazer um programa também que pegue os pequenos proprietários, seja a agricultura familiar, seja o pequeno proprietário urbano, que é aquele que tem um mercadinho, que é aquele que tem a pizzaria, que é aquele que tem a oficina mecânica. Nós temos que falar também para o médio empresário que está sendo sufocado pelas grandes corporações. Então, o nosso programa tem que se voltar para essa maioria do povo paulista, porque os ricos, o agronegócio, as grandes montadoras, os industriais, as grandes prestadoras de serviços, as grandes indústrias, esses se viram. Agora, quem tem dificuldade é aquele povo que é oprimido. Então, nosso programa tem que falar para eles, para as prioridades deles, a prioridade de emprego, a prioridade de melhora da renda das pessoas, a prioridade para uma educação de mais qualidade, a prioridade para os serviços de saúde. O Estado, ele cuida de um hospital dele, mas o Estado não cuida dos problemas de saúde do povo. É como se o povo fosse algo abstrato. Desde que ele cuida do hospital regional que ele tem, dane-se se o povo não está tendo médico, se o povo não está tendo possibilidade de exame, se não está tendo remédios nas unidades básicas de saúde. Então, o nosso programa ele tem que ir além das estruturas institucionais apenas do Estado de São Paulo, tradicionais, que os tucanos, na verdade, constituem um governo voltado para grandes obras e grandes empreiteiras, autoritário com os poderes municipais e completamente sem participação popular. É um governo autoritário, neoliberal, golpista, e assim é que ele tem que ser tratado. Por isso é que nós não podemos fazer aliança, por exemplo, com Márcio França, o vice-governador do PSB, porque na verdade ali pode colocar outra letrinha, ele é na verdade PSDB. Faz a mesma política. O PT tem que ter candidato próprio a governador que fale para a classe trabalhadora, para a maioria da população paulista e que que denuncie que os tucanos não conseguiram resolver os grandes problemas da população do estado de São Paulo e que os tucanos são golpistas e, portanto, todos esses retrocessos, eles também são responsáveis. Alckmin e a sua equipe, da qual Márcio França faz parte. Obrigado. Conversamos aqui com Eloy Pietá, ex-prefeito de Guarulhos e pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Obrigado, Eloy. Obrigado, Jason. Obrigado aos filiados, filiadas, simpatizantes e a todos que lutam contra o golpe e estão nos assistindo e nos assistiram. Obrigado. Passa o tempo e tanta gente a trabalhar, de repente essa clareza pra notar quem sempre foi sincero e confiar, sem medo de ser